Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Retondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre conceitos de liderança. Vamos lá? Conceito é uma ideia, é um juízo, é uma opinião sobre algo ou alguma coisa. Por isso, falar sobre conceito de liderança é um baita desafio, pois a liderança ela envolve vários aspectos e cada pessoa tem a sua opinião sobre o que é ser líder, sobre o que é um líder eficiente, o que faz um bom líder, enfim. Nesse vídeo, para ajudar você a entender um pouco mais sobre os conceitos relacionados à liderança, eu resolvi trazer para vocês 3 pontos para a gente discutir. O primeiro, eu quero falar sobre algumas definições sobre liderança. Depois, eu vou explicar quais são os componentes, como que ocorre a liderança. E por último, eu vou falar também sobre algumas características que eu julgo serem importantes para um líder eficaz. Vamos lá? Primeiro ponto, definições sobre liderança. Definir liderança não é fácil. Se você digitar no Google o termo definições sobre liderança, você vai encontrar mais de 18 milhões de páginas na internet sobre o assunto. Por isso, não existe uma única definição. Nesse vídeo, para ajudar a gente a discutir e chegar a alguma definição, eu trouxe para vocês 4 definições que eu julgo serem interessantes. Essas definições foram dadas por grandes pensadores sobre negócios da nossa atualidade. A primeira delas é de Peter Drucker. Para Peter Drucker, liderança é a única definição de líder é alguém que tenha seguidores. Essa definição é uma das definições de Peter Drucker. Peter Drucker, se você não conhece, ele é o pai da administração moderna. Ele teve várias definições sobre lideranças ao longo da sua vida. Porém, nessa, ele foi simplista e direto. Líder é quem tem seguidores. Apesar dessa definição fazer sentido, ela é um pouco pobre, no seguinte sentido. Qual que é a condição dessa relação entre líder e seus seguidores? Ela é obrigatória? Ela é voluntária? E por que ocorre essa interação? Por que um líder tem seguidores? Por isso, essa definição é interessante, porém ela é muito simplista. Uma segunda definição é: liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade. Essa definição foi dada por Ryan Bennett. Ele é um famoso escritor sobre o assunto, autor de vários livros sobre liderança, sobre a capacidade de influenciar as pessoas e temas relacionados. Essa definição é mais interessante, pois ela mostra que a liderança ela tem um objetivo, que é transformar uma visão em uma realidade. Porém, ela parece ter se esquecido de um fator. Onde estão as pessoas? O líder está fazendo isso sozinho? Ele está fazendo isso através das outras pessoas? Ou seja, sim, essa definição tem um objetivo, porém ela não está completa. Uma terceira definição que eu quero mostrar para vocês é a de Bill Gates. Bill Gates define a liderança como: ao olharmos para os próximos séculos, líderes serão aqueles que capacitarão os outros. Essa definição do Bill Gates, ela já vai para um outro caminho. O líder é aquela pessoa que capacita as outras pessoas para, não sei. Isso é o que falta na definição de Bill Gates, na minha opinião. Capacita as pessoas para o quê? Qual que é o objetivo dessa interação novamente? Por que o líder capacita as outras pessoas? Uma quarta definição é de John Maxwell. John Maxwell também é autor de vários livros sobre liderança e trabalho em equipe. Para ele, liderança é influência, nada mais, nada menos. Essa definição de Maxwell, ela é muito simplista. Sim, liderar é influência, é influenciar as outras pessoas. Mas, para quê? Agora, se a gente juntar essas 4 definições, eu acho que a gente consegue chegar numa definição mais próxima do que eu acredito, pelo menos. Liderança é um processo onde uma pessoa influencia as outras pessoas a agirem voluntariamente em prol de um objetivo. Ou seja, o líder é aquela pessoa que é capaz de influenciar as outras pessoas a transformar uma visão em realidade. É aquela pessoa que capacita as outras pessoas,
que prepara as outras pessoas a agirem e transformarem uma visão em realidade. Porém, ficar definindo liderança talvez não seja o mais importante. Por isso, agora eu quero falar com vocês sobre quais são os componentes da liderança. Para a gente poder analisar a liderança de uma forma mais racional, eu gosto de separar a liderança em 4 componentes. O primeiro componente é o líder, que é aquela pessoa que influencia as demais. O segundo componente são os subordinados, os liderados, os seguidores, que são aquelas pessoas que são influenciadas por aquele líder. Porém, essa interação entre o líder e seus liderados, ela não ocorre no nada. Ela ocorre em uma determinada situação, que são as circunstâncias. Onde que ocorre, como que ocorre essa interação entre o líder e seus liderados? Podemos entender como situação, como um ambiente de trabalho, a sua casa, uma igreja, ou seja, a situação é quais são as circunstâncias que ocorrem essa interação, líder e subordinados. Por isso, esses são os 3 principais componentes, líder, subordinados e situação. Porém, para que essa relação ocorra, deve existir um objetivo. Não existe liderança sem objetivo. Se a liderança é influenciar as pessoas a agirem em si prol de um objetivo, se não houver um objetivo, não existe liderança. Por isso, o 4º componente é o objetivo comum. O objetivo comum é o que conecta esses 3 pontos. Ter um objetivo comum é o que cria as condições para uma pessoa ter como objetivo X, ter a capacidade de influenciar as outras pessoas a agir em função daquele objetivo X numa determinada situação, numa determinada circunstância. Por isso, se a gente puder analisar a liderança de uma forma mais categórica, nós podemos separá-la nesses 4 componentes: líder, subordinados, situação e objetivo. Agora, quais são as características de um líder eficaz? Ficar aqui falando sobre as características dos líderes não caberia em um vídeo e dificilmente alguém vai conseguir categorizar todas as habilidades, todas as competências que os líderes devem ter. Mesmo porque essas habilidades, elas variam conforme a situação, elas variam conforme as circunstâncias. Conforme a situação, as suas competências devem ser diferentes. Por isso, nesse vídeo, eu trouxe para vocês 5 competências, 5 características que eu julgo serem fundamentais para todos os tipos de líderes, para todas as situações. Vamos lá? Primeira delas, autoconfiança. Autoconfiança, ela é fundamental para um líder poder inspirar e encorajar as outras pessoas a segui-lo. Nós gostamos de estar próximos de pessoas que têm confiança no que elas estão fazendo, que elas acreditam no que elas estão fazendo. Um líder que não tem confiança, um líder que fica sempre em cima do muro, que não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele não consegue inspirar as outras pessoas. Porém, a gente tem que deixar claro aqui o seguinte: autoconfiança não é saber tudo, não é ser arrogante. Autoconfiança é saber quais são seus pontos fortes e saber quais são seus pontos fracos. E saber lidar com as situações. Saber quando que você pode usar os seus pontos fortes ou quando que você deve pedir ajuda. Por isso, autoconfiança não é saber tudo, mas sim saber como que você pode contribuir com as outras pessoas para atingirem aquele objetivo comum. A segunda característica que eu acho ser fundamental para um líder eficaz é atitude positiva. Atitude positiva também não é ver o mundo com óculos cor-de-rosa, não é ser apenas otimista. Não, atitude positiva é ver a situação de uma forma realista, porém agir de uma forma proativa, estar pronto a mudar, estar pronto a aprender, ter humildade que você não sabe tudo e que as coisas podem ser diferentes. Atitude positiva não é olhar o mundo apenas a parte boa. Pelo contrário, o
que diferencia os otimistas das pessoas que têm atitudes positivas é justamente isso. Pessoas otimistas veem o mundo cor-de-rosa, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, porém elas não agem nada para aquilo, elas não tomam ação. Já pessoas positivas, elas acreditam que as coisas vão dar certo, elas buscam que as coisas deem certo, porém elas agem de forma proativa, elas correm atrás do resultado. O que diferencia as pessoas otimistas das pessoas proativas é a forma como elas agem, é a capacidade que as pessoas têm de agir. Já pessoas com atitudes negativas, elas têm dificuldade também em inspirar as outras pessoas. É só que as pessoas que ficam vendo dificuldades, que transformam um probleminha num problemão, que buscam justificativas para os seus fracassos, que ficam culpando as outras pessoas. Por isso, a atitude negativa, ela repele as outras pessoas. Já a atitude positiva, ela atrai as outras pessoas. Todo mundo quer estar próximo daquela pessoa que reconhece os seus erros, que vê os problemas como oportunidades, que vê os problemas como uma forma da gente melhorar o nosso resultado e não vê aquilo como um obstáculo e não ficam julgando as pessoas. Pessoas positivas buscam tirar o melhor de cada um, buscam fazer com que as habilidades das pessoas sejam valorizadas dentro do ambiente de trabalho. Por isso, eu acho que a atitude positiva é uma das características fundamentais da liderança. A terceira característica que eu julgo ser muito importante é a inteligência emocional. Inteligência emocional hoje nas empresas ela é entendida como soft skills, ou seja, aquelas habilidades pessoais. Porém, inteligência emocional a gente pode definir como a nossa capacidade de entender e gerenciar as nossas próprias emoções e as emoções das outras pessoas. Ou seja, um líder com alto grau de inteligência emocional, ele é capaz de controlar as suas emoções. Ele é capaz de entender as emoções das outras pessoas. E não é difícil entender por que isso é tão importante na liderança. Imagina comigo, quem você acha que tem mais chance de ter sucesso? Um líder que numa situação de estresse grita com as outras pessoas, ou um líder que é capaz numa situação de estresse controlar as suas emoções e analisar a situação calmamente, ver a situação de uma forma realista, sem deixar que as suas emoções tomem conta dos seus comportamentos. Quem você acha que tem mais chance de ter sucesso? Quem grita ou quem consegue controlar as suas emoções? Agora, a quarta característica. A quarta característica que eu acho ser fundamental é visão de futuro. Um líder é aquela pessoa que consegue enxergar o futuro, que consegue ter um objetivo pela frente e consegue vender esse objetivo para a equipe. Lembra que a gente falou anteriormente que o objetivo é o componente que conecta o líder com os seus subordinados e a situação? Por isso, ter a capacidade de olhar para o futuro, enxergar os objetivos, transformá-los em metas, é uma capacidade fundamental do líder. O líder ele tem que ser capaz de conseguir ter a visão de futuro e vender esse futuro para a sua equipe. Assim, ele consegue engajar e motivar as pessoas a trabalhar voluntariamente e não em função somente de salários ou recompensas financeiras ou materiais. O líder é aquela pessoa que consegue fazer com que o trabalho tenha mais significado do que meramente um salário. Agora, a quinta característica. A quinta característica é ser o exemplo. Aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não existe na liderança. O líder, ele serve de exemplo para a sua equipe. O tempo todo, os seus subordinados, os seus liderados, estão observando o seu comportamento. As suas atitudes importam muito mais do que o seu discurso. Por isso, um líder eficaz, ele é consciente que ele é o exemplo para a sua equipe. Por isso, ele busca sempre aprimorar os seus comportamentos, melhorar as suas atitudes, para que ele possa servir de um exemplo cada vez melhor para a sua equipe. E você, concorda que essas são as 5 características fundamentais da liderança eficaz? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e me fala também quais outras características que você julga serem importantes para um líder eficaz. Eu tentei nesse vídeo resumir 5 características,
Porém, se você me deixasse falar por mais 5 horas, eu ficaria levantando várias outras características. E você, concorda? Quais são as 5 características que você escolheria como sendo de um líder eficaz? Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá a gente tem mais informações sobre o conceito de liderança, além de mais dicas e características dos líderes eficientes. Para acessar o artigo do blog é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Terceira dica, quer assistir uma aula ao vivo comigo? Todos os meses eu dou aulas ao vivo na internet com dicas sobre gestões de pessoa e liderança. Para assistir a próxima aula também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link para você fazer a sua inscrição. Quarta dica, quer fazer o teste sobre as suas habilidades de liderança? Então, eu tenho um teste gratuito para você. Nesse teste, nessa avaliação, você vai responder algumas perguntas para fazer uma autorreflexão sobre quais são as suas habilidades de liderança hoje. E mais, no resultado desse teste, você ainda vai ter dicas de como que você pode aprimorar cada uma dessas habilidades. Para fazer esse teste gratuito também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Gostou das informações? Gostou do vídeo? Então deixa o seu joinha, dá sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Muito obrigado, até a próxima e um forte abraço.